Você sabia que um objeto vindo de fora do nosso sistema solar explodiu em milhões de pedaços depois de passar perto do Sol? O misterioso 3 Atlas, o terceiro visitante interestelar já detectado pela humanidade, simplesmente se fragmentou completamente. E isso pode mudar tudo o que sabemos sobre os corpos que vêm de outros sistemas estelares. Segundo o astrofísico de Harvard, Avi Loeb, o 3 Atlas pode ter se dividido em pelo menos 16 pedaços, talvez até mais, após uma perda massiva de material enquanto orbitava o Sol. Essa destruição colossal não é apenas um evento raro. É um mistério cósmico que desafia a lógica dos cientistas e abre espaço para novas teorias sobre o comportamento de objetos vindos de fora do nosso sistema solar. Mas o que ele era, afinal? Um cometa comum? Um mensageiro de outro mundo? Ou algo muito mais misterioso? Segundo Loeb, o objeto ressurgiu com uma anticauda e uma cauda fumegante, sinais claros de que algo estava errado. Loeb acredita que o 3 Atlas pode ter se fragmentado em mais de uma dúzia de pedaços, um fenômeno nunca antes observado em um objeto interestelar. A quantidade de massa perdida é tanta que é possível que o cometa tenha se despedaçado completamente após o periélio, escreveu Loeb em seu blog pessoal. Muitos especialistas afirmam que a estrutura e o comportamento do 3 Atlas seguem o padrão dos cometas convencionais, e que a anticauda seria apenas o resultado do ângulo de observação da Terra, uma ilusão causada pela perspectiva. Qualquer pessoa que já tenha calculado a órbita de um cometa sabe que isso pode acontecer naturalmente, argumentam alguns astrônomos. Ainda assim, há algo que ninguém pode negar. O 3 Atlas ficou visivelmente mais brilhante ao se aproximar do Sol, um sinal de intensa liberação de gases e poeira, típica de objetos que estão literalmente se desfazendo. Dados observacionais mostraram que a luminosidade do cometa aumentou de forma repentina, indicando que ele estava entrando em colapso. Loeb sugere que essa perda de massa pode revelar como os materiais interestelares reagem à radiação solar e que talvez o 3 Atlas tenha uma composição completamente diferente dos cometas do nosso sistema solar. Mas o que teria provocado essa fragmentação tão violenta? Para tentar entender o que aconteceu, Loeb recorreu a uma série de cálculos detalhados e observações recentes, feitas com telescópios e câmeras de alta precisão. E é aí que entra a parte mais intrigante dessa história: os cálculos de Avi Loeb. Em uma publicação recente, o astrofísico analisou novas imagens captadas pelos astrônomos britânicos Michael Buchner e Frank Niblin. Nessas imagens, o 3 Atlas aparece com uma cauda inversa, também chamada de anticauda, e um rastro fumegante independente, se estendendo por milhões de quilômetros no espaço. Segundo Loeb, esses jatos se projetam por cerca de 1 milhão de quilômetros em direção ao Sol e 3 milhões de quilômetros na direção oposta. Para um cometa comum, a velocidade dessas ejeções seria de aproximadamente 400 metros por segundo, o que faria com que os jatos durassem de 1 a 3 meses. Mas o que chamou a atenção foi a quantidade de energia que o 3 Atlas teria que absorver do Sol para liberar tamanha quantidade de gases. Loeb calculou que, à distância em que o cometa se encontrava, o Sol fornecia 700 joules por metro quadrado por segundo, o suficiente para que a área de absorção do corpo celeste fosse superior a 1.600 quilômetros quadrados. Isso equivaleria a um objeto com 23 quilômetros de diâmetro, 4 vezes maior do que as estimativas anteriores. Em outras palavras, algo não está batendo. Enquanto os cometas do nosso sistema solar costumam perder parte de sua massa ao se aproximarem do Sol,
O 3I Atlas parece ter ido muito além disso. Loeb aponta que a perda de massa atual é 16 vezes maior do que a esperada com base nas imagens anteriores captadas pelo telescópio espacial Hubble. Só para você ter uma ideia, em agosto de 2025, o cometa estava perdendo cerca de 150 quilos por segundo. Agora, próximo ao periélio, o ponto mais próximo do Sol, essa perda aumentou para 2.000 toneladas por segundo, um aumento absurdo, digno de um verdadeiro colapso. Diante desses números, o próprio Loeb levantou a grande questão: será que o 3I Atlas realmente se desintegrou? Segundo ele, a fragmentação teria aumentado a área de superfície do material, amplificando o brilho que os astrônomos estão observando agora. Ou, como ele descreve, estamos testemunhando os fogos de artifício cósmicos resultantes da explosão do 3I Atlas. Mas nem todos concordam com a teoria de Avi Loeb. Na verdade, muitos astrônomos acreditam que o 3I Atlas não explodiu e que o astrofísico pode estar vendo coisas demais nas entrelinhas do cosmos. O investigador Qisheng Zhang, do Arizona, é um dos que se opõem frontalmente à hipótese da fragmentação. Todas as imagens que vi mostram um cometa com aparência bastante normal e saudável, afirma Zhang. Não há qualquer sinal de que o núcleo tenha se fragmentado. Zhang foi ainda mais direto ao comentar as publicações de Loeb. Ele construiu um castelo de cartas em cima de uma alegação infundada sobre a aceleração do cometa. Qualquer pessoa que já tenha calculado a órbita de um cometa reconheceria imediatamente o erro. E Loeb não é um novato em polêmicas. Em diversas ocasiões, ele já foi criticado pela comunidade científica por levantar hipóteses ousadas e muitas vezes extraterrestres para fenômenos astronômicos que acabam tendo explicações bem mais simples. O professor Jason Wright, da Penn State University, também se manifestou. Em seu blog, ele afirmou que não há qualquer evidência de que o 3I Atlas seja uma nave alienígena, desmontando uma a uma as alegações de Loeb sobre anomalias não naturais no comportamento do cometa. É obviamente um cometa, reforça o Wright. Ele também questionou a forma como Loeb interpreta dados científicos. Em seus artigos e no blog, ele demonstra desconhecimento de conceitos básicos de ciência planetária e, frequentemente, tira conclusões erradas. E as polêmicas de Loeb continuam. Recentemente, ele sugeriu que pequenas esférulas encontradas no fundo do Oceano Pacífico poderiam ter origem extraterrestre, até que se descobriu que as vibrações detectadas durante a coleta foram causadas por um caminhão passando nas proximidades. Mesmo assim, o astrônomo britânico não recua. Loeb ainda sustenta que o fascinante 3I Atlas pode ser algo além de um simples cometa natural. E as próximas observações poderão revelar se o objeto realmente foi destruído ou se ainda mantém a sua integridade como um corpo único. Felizmente, novas oportunidades de observação estão a caminho. O 3I Atlas deve atingir o ponto mais próximo da Terra em 19 de dezembro. Até lá, os telescópios de todo o mundo estarão voltados para o visitante interestelar. Certo. Mas, afinal, o 3I Atlas representa algum perigo real para o nosso planeta? Segundo o estudo de Seligman e colegas, o objeto deve simplesmente escapar da gravidade do Sol e seguir o seu caminho de volta para o espaço interestelar, sem oferecer risco à Terra. Mas há um detalhe curioso. Essa velocidade anormalmente alta é justamente um dos motivos que levam Avi Loeb a acreditar que o 3I Atlas pode não ser apenas um corpo celeste natural. Para ele, talvez estejamos observando algo construído, algo com propósito. E se essa hipótese for verdadeira, a Terra pode sim estar diante de algo muito maior do que imagina. Será que estamos presenciando o primeiro contato com uma tecnologia alienígena?
ou apenas interpretando mal um fenômeno cósmico raro e natural? O fato é que o 3 e Atlas continua a se afastar rapidamente, deixando para trás mais perguntas do que respostas, e talvez o mistério mais intrigante da década.